Caros alunos do quarto ano, sejam bem-vindos para a nossa terceira aula de Ciências da Natureza. Nas aulas passadas, a gente estudou vários conteúdos bastante interessantes e que são muito utilizados no nosso dia a dia. E hoje não vai ser diferente. A gente vai estudar um conteúdo bem interessante que trata sobre o eixo matéria e energia e cujo objeto de conhecimento que nós vamos estudar a respeito das misturas, tá certo? As misturas e suas propriedades físicas. E ao final da aula nós seremos capazes de identificar e realizar misturas com base nas suas propriedades físicas observáveis da matéria, reconhecendo a sua composição em situações cotidianas, em situações do nosso dia a dia. A primeira coisa que nós devemos nos perguntar é o que viria a ser uma mistura. Você já deve ter escutado esse termo, essa palavra em algum momento da sua vida. E aí, para você, o que seria mistura? É um termo extremamente simples, tá certo? Mistura nada mais é do que quando juntamos duas ou mais substâncias. Portanto, quando temos duas ou mais substâncias juntas, certo? Nós temos, então, uma mistura. Observe a imagem aqui abaixo, projeta a tela, produção, para a gente observar a imagem e vermos dois exemplos. No primeiro exemplo, nós temos a água e o óleo, tá certo? Formando a primeira mistura. Nós observamos através da setinha vermelha essa substância mais amarelada representando o óleo e no fundo do recipiente a água. Observem que nesse caso o óleo ele não foi diluído, ele não se diluiu na água, formando então uma mistura que nós chamamos de mistura heterogênea, tá certo? Porque não houve a diluição do óleo na água. Portanto, a gente consegue observar duas fases aí dessa mistura. Conseguimos observar o óleo e a água. Já no segundo exemplo, no exemplo da água e do sal, nós observamos que o sal, sim, o sal ele conseguiu se dissolver na água, formando, portanto, uma mistura que nós chamamos de mistura homogênea, tá certo? Portanto, no primeiro exemplo, nós temos uma mistura heterogênea, porque não houve a dissolução do óleo na água, eles não, digamos assim, não se misturaram. E na segunda, nós temos uma mistura homogênea, que é quando o sal, esse sim conseguiu se dissolver na água. Tá ok? Portanto, percebam que nos dois exemplos existem diferenças entre as imagens, certo? Dessas diferentes misturas, onde nós temos a água como solvente. Portanto, a água ela constitui-se no solvente universal. E a partir dela a gente vai poder diluir determinadas misturas, determinadas substâncias, que podem ou não serem solúveis nesse solvente, nessa água. Portanto, como eu tinha falado para vocês, as misturas elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. As homogêneas são aquelas em que as substâncias se misturam, se diluem, se dissolvem completamente. Por exemplo, água e açúcar. A gente tinha dado o exemplo anterior da água e do sal. A água e o açúcar também formam uma mistura homogênea, porque o açúcar ele consegue se dissolver na água. Aí você pode dizer assim, mas professor, em alguns momentos a gente observa lá no fundo do copo que se acumula um pouquinho de açúcar, ou então um pouquinho de sal, quando a gente dissolve esse sal ou esse açúcar na água. Isso acontece, minha gente, porque quando a gente coloca muito sal ou muito açúcar em uma determinada quantidade de água, ela acaba ficando o que nós chamamos de saturada. Essa água ela fica saturada e, obviamente, parte desse açúcar ou parte desse sal vai ficar no fundo do recipiente. Já as misturas heterogêneas são aquelas em que as substâncias elas não se misturam, não se diluem, não se dissolvem entre si. Por exemplo, a areia, a água e o óleo. No exemplo anterior, a gente tinha dado da água e do óleo, formando uma mistura heterogênea de duas fases. Aqui, nesse caso, a gente consegue observar uma mistura heterogênea com três fases. O óleo na camada mais superior, a água na camada intermediária e a areia no fundo do recipiente. E isso ocorre por quê? Devido a uma das propriedades físicas dos materiais, que é a densidade, tá certo? O óleo, como ele é menos denso do que a água e do que a areia, ele vai ficar mais
na superfície do recipiente. A água, como ela tem a densidade intermediária, obrigatoriamente ela vai ficar no meio do recipiente. E a areia, como ela tem a maior densidade, ou seja, ela é mais pesada, ela vai ficar no fundo do recipiente. Obviamente, se a gente pegar um bastãozinho e misturar bastante aí todas essas substâncias, elas vão, a gente não vai conseguir ser perceptível essas três fases. Mas com o tempo vai acontecer o quê? A areia ela vai decantar, ela vai ficar lá no fundinho do recipiente, a água vai ficar na camada intermediária e o óleo vai voltar novamente para a superfície. Tá certo? Portanto, eu espero que vocês tenham entendido bem esses conceitos de misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Quando a gente analisa, por exemplo, o sangue, né? Nosso sangue, a olho nu, a gente imagina que o sangue ele seja uma mistura homogênea, não é isso? Porque a gente não está conseguindo ver duas fases. Se a gente deixar o sangue durante um tempinho em um frasco, em um recipiente, a gente vai observar o aparecimento de uma outra fase, tá certo? Como a gente consegue ver nessa imagem. É justamente esse líquidozinho mais amarelado que está na parte superior, chamamos de plasma sanguíneo, que é formado principalmente por água. 90% desse plasma sanguíneo é formado por água. E o que está na parte mais de baixo, mais avermelhado, são as células do sangue, né? Que são formadas principalmente pelas hemácias. Portanto, quando a gente analisa nesse equipamentozinho que nós chamamos de microscópio, tá certo? A gente consegue, então, observar mais nitidamente essas fases que essa substância chamada de sangue ela apresenta. Portanto, o sangue ela é uma mistura heterogênea, tá certo? Mas muitas vezes é imperceptível a olho nu, né? Para a gente conseguir classificá-la como heterogênea, a gente tem que utilizar esse equipamentozinho aqui que nós chamamos de microscópio. Como eu já tinha falado para vocês, dentro dessas misturas heterogêneas, nós podemos citar aqui o exemplo da areia, da água e do óleo, formando uma mistura heterogênea com 3 fases, ou trifásica, né? Porque ela apresenta 3 camadas, digamos assim. Outra questão extremamente importante é em relação ao processo de separação dessas misturas, tá certo? Essas misturas elas podem ocorrer tanto por substâncias como por componentes líquidos, como também por materiais sólidos, tá certo? Materiais sólidos também formam misturas, como por exemplo o lixo, certo? E determinados materiais eles podem ser reciclados, tá certo? Portanto, a gente observa que a catação acaba sendo um processo muito utilizado para separar essas misturas de componentes sólidos. Portanto, ela é utilizada para separar misturas heterogêneas, ou seja, formado por vários componentes, de componentes, no caso, no estado sólido, tá certo? Como nós conseguimos ver na imagem, a separação de lixo reciclado é um exemplo desse processo de catação. Como a gente sabe, existe o processo de coleta seletiva desse lixo. Na escola de vocês devem lá observar aqueles diferentes lixeiros com aquelas colorações, o vermelhinho, o amarelo, o verde. Mas o que é que acontece? Na maioria das vezes, nem sempre as pessoas, infelizmente, respeitam esse processo de coleta seletiva e acabam misturando todos aqueles componentes, misturam vidro com papel, com plástico. Então, lá para realizar esse processo de reciclagem, essas pessoas precisam realizar justamente esse processo de catação, que é separar esses materiais para que então eles possam ser reciclados e então reutilizados. Outro importante processo de separação dos materiais, dessas misturas, na verdade, é através da evaporação, tá certo? Essa evaporação vai ser um processo de separação de misturas entre um líquido e um sólido. A gente tinha observado que a catação são entre componentes sólidos. Aqui, no caso da evaporação, é entre um líquido e um sólido, tá certo? A gente pode citar, então, o processo de produção de um produto muito utilizado nas nossas casas e também já mencionado aqui na nossa aula, que é o sal de cozinha, tá certo? Esse sal ele é produzido em regiões que nós chamamos de salinas, certo? E tem um estado aqui no nosso Brasil que é o principal produtor de sal, que é o estado do Rio Grande do Norte, tá certo? Que fica aqui na região Nordeste.
Esse estado ele produz 95% de todo o sal produzido em território nacional. Existem outros estados que também produzem sal? Sim, existem, como esses que as setas pretas estão indicando aqui. Só que observem uma coisa bastante interessante. Todas as setinhas que a gente consegue observar na imagem estão direcionando para estados na região costeira. Lembram que é nas praias que nós encontramos lá aquela água salgada, né, que contém o quê? Sal dissolvido. Portanto, são nessas regiões costeiras, nesses estados das regiões costeiras, que nós vamos encontrar essas salinas, certo? Justamente que através desse processo de evaporação da água, a gente consegue então retirar esse componente sólido que nós chamamos de sal, bastante utilizado nas nossas casas. Um outro processo de separação dessas misturas é a peneiração, tá certo? Essa peneiração ela vai auxiliar a separar impurezas e partes maiores de partes menores de um determinado material. Esse tipo de separação aqui é muito utilizado na construção civil, tá certo? Em obras, através da peneiração, por exemplo, da areia, né? A areia ela pode ser peneirada utilizando uma peneira, um objeto que nós chamamos de peneira, e nós vamos então estar separando, certo? A areia de eventuais partículas indesejadas, que a gente não precisa, a gente não quer utilizar na nossa construção. Um outro exemplo também que a gente pode dar é quando a gente vai preparar alguma receita culinária, onde a gente utiliza, por exemplo, a farinha, tá certo? Essa farinha, em determinados momentos, ela precisa ser peneirada, quando ela não é aquela farinha refinada, né? Então ela precisa ser peneirada para então a gente poder preparar uma determinada receita. Observem que esse processo de peneiração é bastante utilizado e comum na nossa vida, no nosso cotidiano. Um outro importante mecanismo de separação dessas misturas é através da filtração, tá certo? A filtração é um importante também processo de separação de misturas. E ela é utilizada para separar componentes líquidos de componentes sólidos. Ela é bem semelhante com a evaporação, né? Que é justamente a separação de um componente líquido com um componente sólido. Mas no caso aqui, a filtração a gente pode dar como exemplo, a filtração do café, né? Onde o líquido é filtrado e o pó ele fica retido, geralmente num filtrozinho de papel, né? Quem aqui nunca em casa já viu mamãe ou papai realizando a filtração do café, coloca a água lá para ferver na chaleira, né? Depois pega lá aquele objetozinho em formato de cone, coloca lá o filtrozinho de papel, coloca o pozinho do café e então coloca água quente, certo? Para justamente preparar esse café através de um processo de filtração. Portanto, chegamos agora no momento de uma situação hipotética que pode acontecer no nosso cotidiano. Vejam só, projeta a imagem para a gente conseguir visualizar melhor. João é marceneiro e estava fazendo o conserto do telhado de uma casa. De repente, sua caixa cheia de pregos caiu dentro de uma caixa de areia. Como João poderá recuperar seus pregos? E aí, diante dessa situação, como você acredita que João ele vai poder recuperar esses pregos que caíram lá nessa caixa de areia? Qual daqueles processos que foram mencionados agora de separação dessas misturas que venha a ser o mais adequado para essa situação aqui de João ter perdido todos os seus pregos lá na caixa de areia? Seria lá a filtração? Seria o processo de evaporação? Ou seria lá o processo de peneiração? Eu acredito que para esse exemplo aqui de separação de misturas, seria o processo de peneiração, né? João teria que peneirar essa areia para então encontrar todos aqueles preguinhos que ele acabou perdendo quando a sua caixinha caiu lá na caixa de areia. Vamos ver outra situação. Você já ouviu falar em soro caseiro? E aí? Eu acredito que você já deva ter ouvido falar nesse soro caseiro, né? Quando é que a gente vai estar utilizando esse soro caseiro? Em duas situações específicas, tá certo? Quando a gente está vomitando, num processo de vômito contínuo, ou então quando a gente está com aquela diarreia, quando a gente não consegue mais controlar e a gente está indo no banheiro de instante em instante, certo? Quando a gente está com diarreia. E o que é que acontece nesses dois processos?
que tem em comum quando a gente está vomitando ou quando a gente está com diarreia? A gente perde bastante líquido, portanto a gente fica desidratado, tá certo? Então, para a gente se reidratar, para a gente repor toda a água que a gente perdeu nesse processo de diarreia ou de vômito, a gente acaba preparando esse soro caseiro, tá certo? Para justamente realizar essa reidratação. E como é que esse soro caseiro ele pode ser utilizado? Quais são os ingredientes que a gente utilizaria para produzir esse soro caseiro? Basicamente, água, sal e açúcar, tá certo? A gente vai utilizar para cada porção de água, para cada quantidade de água, a gente vai utilizar uma porçãozinha de açúcar e uma porçãozinha de sal, preparando então esse soro caseiro, tá certo? Portanto, para 1 litro, se a gente quiser fazer 1 litro de soro caseiro, a gente vai estar utilizando uma colherzinha de café de sal, que é aquela colherzinha menorzinha, que vai dar cerca de 3 gramas de sal. E vamos utilizar uma colher de sopa de açúcar, bem cheia de açúcar, que é aquela colherzona maior, tá certo? Ou uma colher bem cheia de açúcar, ou então 2 colheres rasas. Tudo isso misturado em 1 litro de água, tá certo? Só que uma coisa bem interessante e importante é que, caso esses 2 probleminhas que eu citei para vocês, da diarreia ou do vômito, persistam por mais de 24 horas, é indicado sempre procurar a ajuda de um médico, tá certo, gente? A gente não pode estar se automedicando, certo? Caso esses probleminhas eles persistam por mais de 24 horas, pede para papai e mamãe procurar um médico, certo? A ajuda de um médico, porque uma coisa extremamente importante é que esse soro caseiro, ele não vai estar curando esses probleminhas que vocês podem vir a ter, mas ele só vai estar o quê? Fazendo o processo de reidratação. O que vai curar esse processo vai ser outras medicações que o médico vai estar passando para você, tá certo? Portanto, se persistir por mais de 24 horas, procura ajuda médica. Chegamos agora no momento do nosso exercício. Se vocês prestaram bastante atenção na nossa aula, obrigatoriamente a gente vai conseguir fazer esse exercício de forma satisfatória, tá certo? E eu acredito que todos vocês devem ter prestado bastante atenção em tudo que a gente falou até aqui, tá certo? Em todos os aspectos, em todas as características dessas misturas, esses diferentes tipos de separação dessas misturas. Portanto, projeta a tela aí para a gente conseguir ver melhor a imagem. Marque a resposta correta. No experimento acima, os componentes presentes formam uma mistura. Se a gente observar essa imagem, que já foi relatada aqui na nossa aula, a gente vai observar que componentes aí? O óleo, a água e a areia. Você acha que essa mistura seria uma mistura o quê? Gasosa? Heterogênea, homogênea ou neutra? E aí, qual seria a sua resposta? Eu acredito que baseado na nossa aula, certo? Eu tenho certeza que você prestou bastante atenção, você marcaria a opção B, não é isso? A letra B, é uma mistura heterogênea. Inclusive, ela é uma mistura heterogênea com 3 fases, né? Porque a gente consegue diferenciar o óleo, a água e a areia. Um exemplo de mistura homogênea é, letra A, o óleo em um copo com água. Letra B, o sal dissolvido na água. Ou letra C, a água destilada. Na letra A, observem que o óleo num copo com água, ele não vai se misturar, vai formar 2 fases. Portanto, a gente já não pode mais marcar essa letra A, porque a gente vê que na letra A a gente está relatando uma mistura heterogênea, não é isso? Vamos analisar agora, vamos pular a letra B, vamos para a letra C. A água destilada, na verdade, nenhuma mistura é. A água destilada é a água em um estado puro. E lembram que a gente falou lá no início da nossa aula que mistura é quando nós juntamos 2 ou mais substâncias. Portanto, se a gente só tem uma substância, que é a água destilada, que é a água pura, a gente nem vai ter uma mistura nesse caso aí, tá certo? A gente vai ter, no caso, a água destilada, que é ela em estado puro. E a letra B? O sal dissolvido na água.
Lembram que a gente falou ao longo da nossa aula que o sal ele consegue se dissolver na água e quando a gente vai analisar essa mistura, a gente não consegue distinguir as fases, porque o sal ele é solúvel em água. Portanto, dentre esses 3 exemplos aí, aquele que representa uma mistura homogênea é, obviamente, a letra B, né? O sal dissolvido na água, tá certo, gente? Portanto, esse sal dissolvido na água vai representar essa mistura homogênea. Chegamos agora em uma questão bem importante, tá certo? Que a gente tem que compreender bastante, que é em relação à coleta seletiva. Como eu tinha falado para vocês ao longo da nossa aula, nem sempre essa coleta seletiva ela ocorre de forma adequada, né? A gente observa lá aqueles lixeirinhos na nossa escola com as diferentes colorações, mas as pessoas, infelizmente, não respeitam esse processo de coleta seletiva e acabam misturando todos aqueles materiais, né? Na reciclagem, acontece a separação desses materiais. Quando todo esse lixo é levado para o processo de reciclagem, inevitavelmente eles têm que ser, então, separados. Qual seria o nome do processo que é utilizado nessa separação? Se você prestou atenção na nossa aula, você vai estar assim, na ponta da língua para responder essa questão daí. Seria lá a filtração, a evaporação, a peneiração ou a catação? E aí, qual desses processos de separação de mistura você acharia que seria mais adequado aqui para, nesse caso especificamente, do processo de reciclagem? Eu tenho certeza que aí em casa você deve ter respondido que seria a catação, né? A catação é o processo de separação mais adequado, mais utilizado para estarmos separando esses diferentes materiais nesse processo aí de reciclagem, do papel, do plástico, do vidro, do metal, do lixo orgânico, né? Que são restos alimentares, tá certo? E também aqueles materiais que não são recicláveis, tá certo? Chegamos agora num momento extremamente importante da nossa aula, que é um momento da revisão, onde a gente vai estar resgatando os principais conceitos, as principais características de tudo aquilo que a gente falou ao longo da nossa aula, tá certo? O primeiro conceito importante é que mistura é quando nós juntamos 2 ou mais substâncias. Portanto, se eu só tenho uma substância, como eu falei aquele exemplo para vocês da água pura, da água destilada, a gente não vai ter uma mistura, tá certo? A gente só vai ter mistura quando a gente junta 2 ou mais substâncias. Outro conceito importante é que essas misturas elas podem ser homogêneas ou heterogêneas. Quando é que elas são homogêneas? Quando a gente não consegue diferenciar as fases dessa mistura, quando a gente não consegue diferenciar os componentes, as substâncias que compõem essa mistura, como lá no exemplo da água e do sal, ou como no exemplo da água e do açúcar, né? Onde esses componentes eles se dissolvem na água e a gente não consegue identificar. E quando ela é heterogênea? Heterogênea é quando a gente consegue diferenciar as fases, né, dessa mistura, né, como no exemplo que eu citei para vocês, da água, do óleo e da areia, formando uma mistura com 3 fases completamente diferenciáveis. Existem algumas peculiaridades? Sim. No caso do nosso sangue, né, como eu falei para vocês, a olho nu é imperceptível vermos que é uma mistura, se trata de uma mistura heterogênea. Mas quando a gente utiliza um microscópio, aquele equipamento que nós chamamos de microscópio, a gente consegue então identificar. Ou então, após um determinado tempo, se a gente deixar aquele sangue lá no frasquinho, obrigatoriamente a gente vai conseguir ver as 2 fases. Vai conseguir diferenciar as células do sangue do plasma sanguíneo, tá certo? Uma mistura pode ser desfeita através da separação dos compostos ou substâncias que as formam. Como a gente viu ao longo da nossa aula, existem vários processos de separação dessas substâncias que vão desde a catação até o processo de filtração e que dependendo do componente da mistura, a gente vai utilizar aquela que é mais adequada para cada situação, tá certo? E essa separação ela pode ocorrer, como eu já falei anteriormente, por catação, por evaporação, por filtração ou por peneiração. E como eu tinha falado para vocês, vai depender de cada situação, tá certo? Cada situação peculiar vai indicar uma dessas formas de separação desses materiais. Portanto, observem como é extremamente importante a gente entender, compreender todos os conceitos que foram falados ao longo da nossa aula, para a gente justamente saber identificar a forma mais correta de separar essas misturas
caso uma situação na nossa vida, no nosso dia a dia, venha a ocorrer, tá certo? Portanto, eu espero que essa aula tenha sido bastante produtiva, que vocês tenham aprendido bastante a respeito do conceito de misturas e de separação desses materiais. Espero que vocês levem eventuais dúvidas para o seu professor, tá certo? E nós nos encontramos na próxima aula. Muito obrigado, gente. E até mais, até a nossa quarta aula.